Muito obrigado, muito obrigado. Não existe música sem compositor. Não existe livro sem autor. A palavra não se move sozinho para compor uma frase. A frase também não se junta por si para formar um livro, um texto, um significado. Então, tudo na vida tem um criador. Toda vez que eu olho essa imagem aqui do planeta Terra, penso, né? Quem foi capaz de criar uma coisa tão bonita? Se a matéria por si só não se move, né? As rochas não são capazes de se juntar para criar um planeta. E também não adianta ser um planeta seco. Formou-se o mar, a água, o ar. Graças a ar é que a luz solar se reflete aqui e cria esse lindo cenário. E a pergunta que naturalmente vem é por que a Terra não cai, né? A Terra é uma bolinha minúscula solta no espaço. É como se fosse um grão de areia, né, dentro da galáxia. Um grão minúsculo grãozinho de areia azul. Mas é um grãozinho. Por que isso não cai? E por que, apesar de existir a luz, ao redor do planeta, da Terra, é tudo escuro, tudo preto? Por que tudo é escuro em torno da Terra, né? Se tem a luz solar existe, por isso que está iluminando. Aqui está o astronauta, fora da estação espacial, e segundo o depoimento de um astronauta, a coisa mais tenebrosa, né, que causa maior temor ao astronauta é ver tudo preto, tudo escuro. Quando os nossos sentidos, nossos olhos, quando não enxerga, vê tudo preto. E é o que acontece no espaço. Apesar de ter a luz precisa encontrar uma condição, um meio para se transformar em luz, na claridade que é visível aos olhos humanos. Quando encontra a atmosfera terrestre e a massa terrestre, ela se transforma, ilumina o planeta e se torna essa cor linda. Por que a luz, apesar de existir, não se transforma, né, em raio? O raio de luz existe, mas por que não se transforma em luz? Existe uma causa, mas a causa precisa encontrar a condição. É assim que o mundo funciona. Aqui está o planeta Terra, aqui está o furacão iniciando sua trajetória, e aqui está um furacão chegando aqui na costa leste dos Estados Unidos. Daqui onde nasce o furacão até chegar aqui, ela leva em torno de 5 dias a uma semana. Isso significa que embaixo o planeta Terra já girou 5, 7 vezes. E por que o furacão permanece no mesmo lugar? Essa é a pergunta filosófica para vocês pensarem. Por que o furacão permanece no mesmo lugar se o planeta Terra embaixo está girando a altíssima velocidade, né? Quer dizer, ele faz o movimento de rotação em cima do seu próprio eixo em 24 horas, né? E fez isso 5, 7 vezes. No entanto, essa imensa
quantidade de nuvem. Um furacão tem um diâmetro de uns 1000 quilômetros. Aqui no extremo, o vento corre mais de 200 quilômetros por hora. E, no entanto, acompanha o planeta Terra. Por quê? Toda vez que a gente vê o universo, eu vejo, parece que tem uma mão mágica, né? Ela não é uma coisa separada, faz tudo funcionar simultaneamente, junto. É como se a gente vivesse dentro de uma película de filme, quando o filme move, tudo que está dentro da cena se move junto, é mais ou menos isso. Existe uma lei inexorável que influi no rumo da vida. A felicidade e o êxito de uma pessoa nesta vida depende de quanto ela age segundo as exigências dessa lei, conheça ou não. A lei se aplica, né? Não adianta alegar desconhecimento. Não adianta dizer que você não conhecia que existia a lei do trânsito, você vai ser multado da mesma forma. A lei da causa e efeito é um meio pela qual a mente do universo se manifesta nesse mundo como fenômeno. E é bom que tenha lei, né? Se não tivesse lei, você não sabia como que as coisas funcionam. Seria tudo sorte ou azar, ou acaso, que é pior. Trata-se de uma lei que ninguém consegue violar. É lei, cumpre-se. Não existe indulto presidencial aqui na lei de causa e efeito. Pela ação da lei de causa e efeito, criamos em nossas vidas, ora paraíso ou inferno. Se a gente usar de forma errada, vai criar coisa errada. Se usar certo, cria coisa certa. É nessa lei que reside o segredo do surgimento dos mais variadas tragédias, mais variadas comédias deste mundo. Ou seja, todo acontecimento, né, deste mundo é regido por essa lei. Deus não é responsável pelos acontecimentos desse mundo. A atividade criadora da mente e do universo se processa através da lei de causa e efeito. Na Sutra Sagrada está escrito, né? Deus é lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Deus é a forma humanizada, vamos dizer, dessa inteligência, né, criadora que existe no universo, que criou os planetas, criou as galáxias, criou todos os seres viventes. Existe uma inteligência, né? Não pode ser obra do acaso, não existe música sem compositor, não existe livro sem autor. Lei quer dizer os princípios, os fundamentos que alicerçam a criação da lei da causa e efeito. Deus é lei, né? Deus se manifesta como lei. Lei quer dizer princípios, né? Tem alguns fundamentos que alicerça a lei da causa e efeito. Então, para você entender a lei da causa e efeito, você tem que entender esses princípios. A lei da causa e efeito existe apenas para nortear nossas ações. Acima da lei da causa, né, lei da manifestação das coisas nesse mundo, existe o princípio fundamental. Você nunca pode ignorar isso, né? A lei existe para ser utilizado, mas existe acima, né, o princípio fundamental que você tem que seguir. Para conhecer a lei da causa e efeito, é preciso conhecer antes a lei, ou seja, os princípios que constituem o núcleo, o alicerce da lei da causa e efeito. O núcleo, o fundamento. O fundamento é que define a lei da causa e efeito. Então, para você conhecer a lei da causa e efeito, você precisa conhecer esses fundamentos. As pessoas querem logo usar a lei mental, mas não se dá ao trabalho de conhecer o princípio. E aí fazem coisa errada.
A lei, né, ou o princípio fundamental que constitui a lei de causa e efeito. A lei número 1, a essência do universo é espírito. A grande vida dotada de sabedoria divina está presente em toda parte. É o que a gente vê quando vê o universo, o planeta Terra no meio, né, solto. Existe algo, né, uma sabedoria que sustenta tudo aquilo, senão essas bolinhas estariam se chocando todo instante. O universo que habitamos é um corpo vivo dotado de sabedoria divina. Não existe nada que seja puramente material. Mesmo as coisas materiais são, na verdade, uma forma de manifestação do espírito. Portanto, tudo no universo está vivo. A matéria por si não faz nada. A própria matéria existe porque existe algo que criou, uma ideia que criou aquela matéria. E a matéria, portanto, tem uma substância, tem uma vida. Tudo no universo é um corpo vivo dotado de sabedoria. O mundo é extremamente sensível, né, a vibrações mentais e suscetível a alterações, pois tudo no universo tem mente como matéria-prima e as vibrações mentais, palavra como processo de manifestação. Então você consegue se comunicar com tudo, mesmo algo que parece ser uma matéria, uma coisa sólida, sem vida, você consegue se comunicar através da palavra. A vida que existe em nós é a mesma vida imanente no universo, portanto podemos dizer que realmente vivemos envolto pelo universo vivo. Nossa vida cotidiana, nossas atividades, enfim, a nossa própria existência, processam-se dentro do grande oceano da cósmica, quer percebamos esse fato ou não. Poucas pessoas conseguem visualizar, né, nossa vida cotidiana, nossas atividades, enfim, a nossa própria existência tem uma finalidade, não está solto, né? Faz parte de um grande oceano da vida. Essa grande vida dotada da sabedoria não apenas nos envolve por todos os lados, como também penetra no nosso ser. Ela é a essência da qual todos os seres e todas as coisas, inclusive o nosso corpo carnal, são constituídos. Esses são os princípios, né? Esses princípios são os princípios da vida do Holmes. Dr. Masaru Taniguchi teve a inspiração, né, de utilizar a meditação depois que leu esse livro. É onde deu origem à meditação e através desse processo de mentalização, de comunicação com a vida do universo, com a mente do universo, ele encontrou o seu emprego como tradutor na Vacun Oil Company. Eu não vou entrar em detalhe, que isso já foi falado nos vídeos anteriores. Lei número 2. A vida do universo possui instinto criador. A vida do universo dotada de sabedoria divina possui força criadora. O espírito do universo dotado de sabedoria divina faz de si próprio matéria-prima para criar, a partir da ideia invisível, as formas visíveis aos nossos olhos, em conformidade com os moldes por nós idealizados. Então, tudo cria a partir da ideia, o espírito do universo. E também, se nós apresentarmos um molde, a ideia do que nós queremos, ela também trabalha no sentido de criar essa forma para nós. E ela também é a própria força que age para criar. O poder de criar é inerente à força da vida, só a vida pode criar.
E o poder de dar forma às matérias-prima amorfa, cabe à sabedoria. Então precisa existir a vida e a sabedoria. A vida movimenta, a vida une, a vida transforma, mas o que dá o formato exato, né, é a sabedoria. A mente que se aloja no ser humano faz a vida evoluir cada minuto, a cada segundo. Isso significa que a vida e a sabedoria está dentro do corpo humano também. Se nós temos um formato, né, uma forma, é porque existe a vida e a sabedoria. A mente promove na criança a multiplicação e o desenvolvimento das células e no adulto a constante renovação dos tecidos celulares. A mente, quer dizer, a vida e a sabedoria que se aloja dentro de nós. Do mesmo modo, a mente do universo, dotada da força criadora, com seu poder majestoso, cria incessantemente moradas para se alojar. No espaço infinito não param de surgir novos mundos, novos corpos celestes passam a orbitar em torno de novos sóis. O planeta em que vivemos cresce a cada dia absorvendo a poeira cósmica. Planeta Terra. Ao mesmo tempo, ocorrem constantes modificações em sua estrutura interna. Assim, em toda parte ocorre o surgimento de novas formas de vida, substituindo as velhas formas. O planeta Terra está vivo, está cheio de, além de se movimentar, de girar em torno do Sol, girar em torno do seu eixo, inclinar, né, para criar as 4 estações do ano, etc., etc., ela também internamente se modifica, cria através de forças, né? Externamente seria um vulcão, um furacão, uma tempestade, não importa que seja, ela modifica e vai criando novas formas de vida, vai substituindo as coisas antigas e criando novas formas. A lei número 3 é a vida do universo dotada da força criadora age de acordo com ela se imprime. A vida do universo dotada de força criadora age de acordo com as impressões, ideias, conceitos, etc., fortemente gravado em sua mente. Então, para que a mente do universo haja, nós precisamos gravar, imprimir a nossa ideia na mente do universo. O ser humano é espírito que originando-se de algo sem forma, manifestou sobre uma forma. Veio de um mundo sem forma, né, de som, e manifestou-se sob uma forma. Veio de um mundo sem tempo e apareceu no mundo regido pelo tempo. Veio de um mundo que transcende o espaço e surgiu no mundo sujeito a limites de espaço. Então, disso não tem forma, não é regido pelo tempo e não é regido pelo espaço. Ou seja, é algo totalmente livre. Mesmo assim, o ser humano continua sendo essencialmente espírito e por isso não perdeu o poder de invocar as forças da sua força espiritual. Devemos, pois, nos conscientizar de que, quando o ser humano elabora um pensamento, conta com o apoio das forças do universo. O ser humano instintivamente sabia disso, né? Ou soube, não sei como, mas por isso que criaram esses rituais. Mas na verdade não há necessidade de fazer nenhum ritual. Basta você conscientizar que quando eu penso, o universo responde. Os nossos pensamentos, sejam de que tipo for, são gravados com maior ou menor intensidade na mente do universo que recebe a criação. O pensamento, então, não fica gravado no cérebro, fica gravado fora do cérebro. É como se fosse hoje no dia
na nuvem, né? Tudo que gravamos no nosso computador não fica no hard disk do computador, fica na nuvem. Mesma coisa acontece com os nossos pensamentos. Por isso que, se não for isso, não podia fazer regressão, né? Se tivesse gravado no cérebro, o cérebro some, como é que vai fazer regressão? Se tivesse gravado aqui quando a pessoa tem um acidente no cérebro, seria impossível recuperar a memória. A memória de um hard disk de um computador, quando risca, não tem conserto, não tem como recuperar a gravação. Mas isso não acontece com o nosso cérebro. Mesmo que parte do cérebro seja perdido, a pessoa consegue recuperar a informação. Isso significa que o dado em si não está gravado no cérebro. O cérebro é um dispositivo de interface de I/O, controla a entrada e saída de informação. Quem trabalha com tecnologia consegue entender isso. Em conformidade com a lei mental, o espírito do universo, que é criador, acolhe os pensamentos que mentalizamos com suficiente intensidade e faz com que a coisa mentalizada se manifeste sob uma forma concreta. Então, acolhe os pensamentos que mentalizamos com suficiente intensidade. Foi aí que o Dr. Masaru Taniguchi teve a ideia de utilizar o processo da meditação, né? De mentalização para conseguir o emprego. Então, o que ele fez foi: eu nasci nesse mundo, se eu nasci nesse mundo é porque eu tenho utilidade, eu sei fazer as coisas. O universo sabe aonde eu posso ser útil, portanto, vou pedir ao universo indicar o lugar certo para poder desempenhar minha atividade profissional. E foi assim que ele conseguiu o emprego de tradutor na Wacom Oil Company. Princípio número 4 a mente do universo não é uma coisa fria, ela é vida, amor e sabedoria. Mas apesar disso, ela não tem apego, né? Em relação a cada um de nós, o espírito do universo age sem qualquer apego a si próprio e cria coisas de acordo com o molde e ideia que elaboramos na mente. Ou seja, qualquer coisa que apresentar, ela vai fazer, tá? Não vai julgar, isso é bom, isso é ruim, isso é feio, está errado, né? É coisa que nós fazemos, né? Que besteira que a pessoa está falando. A mente no universo não está nem aí. Você quer, é possível, faço. Não tem fisiologismo, né? Porque eu pedi ou fulano pediu, né? Ficaria maluco, né? Se Deus tivesse que atender todas as mães, né, que pedem que os filhos passem no vestibular, como é que vai fazer, né? Vai ter que escolher uma mãe? Não. Então, ela age sem apego, sem escolha pessoal, gosto pessoal. Age como lei. O espírito do universo não age em oposição, ela não opõe, né, ao nosso objetivo. Por mais que eu apresente porcaria, coisa, ideia ruim ou que vai me prejudicar, o espírito do universo não opõe. Você quer, está aí. Contudo, a sua ação segue uma linha de tendência. Apesar disso, não é totalmente irracional, quer dizer. Né? Aí é que entra a questão. Acima da lei, né, está a lei do amor, a lei da vida, né, que é porque essa mente é vida, amor e sabedoria.
A sua ação criadora processa sempre no sentido de manifestar neste mundo, sob formas cada vez mais elevadas, o amor e a sabedoria. A vida, o amor e a sabedoria. A vida é a força, o amor é algo que une, né? Sabedoria é o que dá forma, é o que o amor e a sabedoria precisam estar em equilíbrio para dar direcionamento correto à vida. Só o amor e a sabedoria não produz nada. É preciso ter a vida. Sem vida, mas a vida sem amor e sabedoria vai fazendo, né? E aí vai fazer besteira. O Espírito do Universo está sempre conosco, como fonte da vida, amor e sabedoria, pronto para nos ensinar tudo e indicar o caminho da verdade. O Espírito do Universo está sempre conosco como fonte de tudo, pronto para nos indicar o caminho da verdade. Então, a única coisa que o ser humano precisa fazer é perguntar. Ele não age apenas como mente que transcende a individualidade, ou seja, não tem fisiologismo, e cria todas as coisas de acordo com o que nos imprimimos, né? A ideia que nós passamos para ele, através do nosso subconsciente. Como sempre está conosco, agindo na qualidade de orientador de nossas ideias e de nosso modo de viver. Então, a única coisa que o ser humano tem que fazer. O que eu tenho que fazer hoje? Dai-me a sabedoria necessária para o dia de hoje. 10 segundos, acho. Isso é o suficiente para você não fazer besteira. Portanto, sempre que consultamos ele nos indica o caminho como um bom orientador. Sempre que consultamos, ele nos indica o caminho como um bom orientador. É a primeira resposta. Não é a segunda que você fez cálculo de positivo, negativo, e se eu vou perder, onde está minha vaidade, onde está meu orgulho, essas besteiras que se vê na cabeça do ser humano. A pergunta que tem que fazer sempre é: como? Como agiria um filho de Deus nessa situação? Como um filho de Deus agiria nessa situação? A primeira resposta que vier é a que é correta. Como qualquer orientador, né? Bom, se fosse eu seria mais... não estaria respondendo, né? Deus acho que tem infinita paciência e fica respondendo, mas eu não responderia. As pessoas perguntam a mesma coisa 10 vezes. Na verdade, as pessoas não perguntam, né? Querem ouvir a resposta que quer ouvir. Não adianta, né? Seria uma ofensa você perguntar alguma coisa para alguém e a pessoa dá a orientação e você não seguir, né? Se alguém fizer isso comigo, eu ficaria muito chateado, né? Primeira vez, tudo bem. Segunda, tudo bem. Na terceira, eu não respondo. Afinal, quer ouvir a resposta que quer ouvir. Isso não existe, então não pergunta. Pergunta para a tua consciência. O Espírito do Universo é a fonte de nossa vida e de nossa sabedoria. Por isso podemos receber orientação da sua sabedoria infinita sob forma de intuição. O Espírito do Universo é a fonte da nossa vida, ou seja, está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, né? Nós temos a mesma vida, o amor e a sabedoria. Então você não precisa de ir a um lugar, né? No topo de uma montanha, na igreja, sei lá. Onde você estiver, você pode fazer a pergunta. Mas se for para perguntar, é para seguir.
Se não é para seguir, não pergunta. Né? Isso é uma ofensa, né? Você fazer isso. Se é que quer uma consulta, quer uma orientação do Espírito do Universo, é para seguir. Se não é para seguir, não pergunta, né? É coisa feia fazer uma coisa disso. Assim, o Espírito do Universo sempre responde. Não vai responder com palavras, né? Você tem que sintonizar. Então, antes de qualquer coisa, você tem que estar em paz, em harmonia. Você tem que estar em harmonia, em equilíbrio. Por isso que o primeiro e o mais importante ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi, ele diz isso textualmente, é a revelação divina da grande harmonia. Não adianta perguntar para Deus todo revoltado, com raiva, com ressentimento. Ele vai responder, mas você não vai ouvir. Né? Então, não adianta, você tem que estar em paz, harmonia. Quando você estiver em paz, em harmonia, estiver grato, não estiver com nenhum ressentimento, você vai entender o recado. O recado que eu disse não é uma voz, né? Depende da pessoa, da circunstância. Mas você vai ver, ou alguma pessoa vai dizer alguma coisa, você vai ler alguma coisa. Se você estiver com raiva, você não vai entender. É um tanto complexo, né? Mas é isso. Eu já tive várias experiências, né, que vai alongar, mas vou contar só para ter uma ideia. Uma vez eu estava fazendo um trabalho de reestruturação na empresa e tinha que comprar uma série de equipamentos, escolher a tecnologia, enfim. Era um trabalho bastante complexo. Naquela época não tinha internet, não tinha onde buscar informação. E era um investimento alto e era da minha responsabilidade fazer isso. E estava naquele dilema, né? O que eu tenho que fazer, como fazer, né? Qual metodologia usar para testar, né? Enfim, avaliar. Um dia veio na empresa uma pessoa, eu trabalhava na época em Porto Alegre, e veio uma pessoa lá de Natal, sei lá, eu vejo que uma pessoa de muito longe visitar a empresa e que, na verdade, tinha vindo na empresa porque o pai dele queria contratar um serviço. Enfim, a pessoa veio de longe e naquele dia, sei lá, não tinha ninguém da área comercial e sobrou para mim, né, levar aquela pessoa para almoçar, enfim, conhecer a cidade. Eu podia ter dito assim, simplesmente, eu não vou levar, né, não estou ocupado, podia inventar qualquer coisa. Mas não fiz isso, né? Eu sei que é você ir num lugar distante, estar sozinho, sem companhia. Eu disse, não, pode deixar que eu levo para almoçar, levo para conhecer a cidade e tal. E saí com aquela pessoa, apesar de que estava bastante ocupado, né? Mas mesmo assim falei, vou fazer isso. E você sai com a pessoa, naturalmente você começa a perguntar o que você faz, onde trabalha, né? E aí a pessoa disse, eu trabalho, né? Agora eu lembrei, o pai dele era de lá do Nordeste, de Natal, Recife, e ele trabalhava em Vitória, né? Lá na usina de Tubarão. E ele disse, sou um engenheiro eletrônico, né? Cuido da automação, né? na empresa. E o que você faz, né? Eu pesquiso tecnologia e faço testes, né? Tem uma metodologia. Que tipo de equipamento você testa? Eu testo esses equipamentos, esses computadores, né? Já deu para entender, era exatamente o mesmo equipamento que eu estava pesquisando.
Aí a conversa vai, a conversa vem, a pessoa explicou e eu ia falar. E depois, no final do almoço, né? Será que você pode mandar teu estudo para mim, né? Que você fez, né? A pessoa, sem problema, eu te mando, né? O tipo de teste que eu fiz, a metodologia que eu usei. Enfim, um almoço de 1 hora e meia resolveu o meu problema. Mas se eu tivesse ressentido, com raiva, com indisposição, não teria acontecido isso. É assim que as coisas acontecem. Você pede para a mente do universo providencia. Você tem que estar em bem, em paz. Se você não tiver, você vai perder a oportunidade. Obedeça a lei e ela me protege. Ajo em conformidade com a lei e ela me acompanha sempre. Com a mente livre de apego e repleto de sagrado júbilo, entrego meu coração a Deus. Neste exato momento, sinto a mão misericordiosa de Deus estendendo sobre mim. Estou pleno de alegria, sinto-me forte. Sinto a presença do amor de Deus em meu interior. Muito obrigado, muito obrigado.